Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal de Nelma Lira. O Paul era um homem que ele só acreditava no trabalho dele e na família. Era daqueles que acreditava também que existia sorte. Então, que ele tinha nascido com muita sorte e o esforço dele era tudo. Até que a mãe passou mal e precisou ser internada, onde ele conheceu a Yuki, uma médica muito carinhosa, dedicada, que cuidou da sua mãe como fosse a sua própria mãe. O que aconteceu? Que ele logo se apaixonou e disse: essa é a mulher que eu quero para ser a mãe dos meus filhos, a dona da minha casa. E ele tentava de todas as formas conquistá-la, mas ela, vendo que ele era ateu, que não acreditava em Deus, ela tentava não se aproximar, mas ele sempre com flores, muito galanteador, chegava próximo dela e tentava tudo, até que ela chegou e falou para eles: olha, é o seguinte, eu sou cristã, porque lá naquele país não é muito aceitável ser cristã. Mas ela saiu de lá para a América para estudar medicina e aí ela conheceu a Bíblia, aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador. E os pais também acolheram essa nova forma de vida e eles eram felizes por isso e tinham muito medo do que podia acontecer se ela chegasse e namorasse uma pessoa que não fosse cristã. Mas não teve jeito, ela conversou com ele, contou para ele, abriu seu coração. Afinal de contas, ela também já estava apaixonada. Então ele falou: olha, não tem problema nenhum. Você tem a sua crença, eu tenho a minha. Isso aí não vai empatar da gente ser feliz. E casaram. Logo após um ano, o que aconteceu foi que ele disse: mulher minha não precisa trabalhar, eu tenho dinheiro suficiente, pois ele era um grande empresário. Ela disse: Paul, você sabe que eu não trabalho por dinheiro, é uma forma de expressar o meu amor ao próximo. Ele disse: não adianta, não quero você trabalhando, eu quero que você tenha filhos e cuide da nossa casa. Ela, como além de ser cristã, e sabia que também tinha que sempre ouvir o marido, principalmente porque ele tinha condições de manter a casa, e ela também lá naquela cultura dela tinha que chegar e respeitar o marido e acatar as ordens. Saiu muito triste. Olha, logo ele chegou outro dia e ela ia para a igreja, ele disse: não é para ir para a igreja. Ela disse: mas quando ela disse mais, ele pá, deu-lhe um tapa. E aí ela chegou, foi depois na casa dos pais, confessou que tinha apanhado. Mãe, olha, eu apanhei assim, contou toda a história. A mãe chamou o pai disse: e aí, minha filha, se você quiser sair desse casamento, a gente acolhe você. Ela disse: não posso, pois eu descobri que estou grávida e eu vim aqui também contar isso. E eu estou grávida de gêmeos. E eu não quero que meus filhos cresçam, principalmente aqui nessa nossa cultura, nesse nosso país, sem o pai. E os pais disseram: você aguenta até quanto você puder, porque você sabe que você pode contar sempre conosco. E aí ela foi, teve os filhos, ela continuou indo de vez em quando para a igreja, mas sempre no horário onde ele não estava, e era aquela agonia toda. Outro dia ele chegou, viu, assim, abriu lá umas coisas dela e encontrou falando que a mulher sábia edifica a sua casa, que a mulher ganha o seu marido para Cristo calado, e assim, um estudo que ela estava lá num livro, e ele ficou bravo. Ela apanhou de novo e assim foi indo. Certo dia, ele estava lá, chegou mais cedo e ela estava assistindo uma coisa no computador. Aí ele chegou, estranhou que ela não foi logo lá e disse: o que é que você está vendo? Quando olhou, ela estava assistindo uma pregação. Nossa, apanhou de novo. E assim foi passando por um longo tempo. Mas quando os meninos foram crescendo, aí ele foi ficando mais maleável um pouco, até que os meninos chegaram e disseram: pai, a gente tem um desejo. Porque com os meninos ele era mais maleável. Nós queremos
nos batizar. O senhor vai ver o nosso batismo? Ele disse, isso é coisa para mulher, isso não é coisa de homem. Mesmo assim, cedeu. Passou o tempo, 12 anos os meninos já estavam, e aquela mulher sempre naquele sofrimento, mas não era, às vezes ficava mais leve, mas as palavras muitas vezes doíam mais do que os tapas. O que aconteceu foi que teve um acampamento de férias, e aí, no meio do ano, né, eles foram para o acampamento, pois ele havia permitido o primeiro acampamento que ela pudesse ir com os meninos, acampamento da igreja. Na volta, teve uma chuva muito forte e o carro caiu no despenhadeiro. Resultado, infelizmente, morreram ela e os 2 filhos. Quando disseram para ele, ele ficou transtornado. Ele foi, processou a igreja, ele foi até o pastor, pegou o pastor pela garganta e disse que ele era o culpado. Como é que ele fazia um acampamento num período daquele, de chuva, num local daquele, onde sabendo que acidentes podiam acontecer. E ele ficou de uma forma que ele não queria mais trabalhar, e ele só dizia, se existe esse Deus, por que não me levou? Me levasse a mim, mas a mim, meus 2 filhos, minha mulher, que era uma mulher boa, mulher cristã, de princípios, meus filhos também, porque eles, e ele não conseguia entender, e cada vez mais ele ficava revoltado. Passou a não comer, a não dormir, deixou os negócios de lado e passou mal, teve que ser levado ao médico. Chegou lá, ele descobriu que ele estava com câncer e que tudo isso tinha afetado com que o câncer se viralizasse cada vez mais, que ele tomasse conta do corpo dele. E aí ele chegou e disse, acabou tudo para mim, deixou a empresa, deixou tudo. E não dormia, não comia, nem queria nem tomar os remédios. E só pensava, por que Deus? Se Deus existe, por que isso? Teve um dia que ele lembrou que ela estava assistindo lá no computador, assistindo aquele culto. E ele foi lá, deu vontade para ir ver qual era aquela força que ela tinha de passar por tudo que ela passou na mão dele e ainda ser a mulher que era. E ele foi lá e ouviu a palavra de Deus. E aquilo foi movendo, movendo, e sabia que a pregação que ele, e assim, justamente a pregação que ele via era falando que as coisas aqui da terra são passageiras, mas a do céu é eterna, que não existe nada comparável a tudo que nós vamos viver lá no céu. Era isso a mensagem, e que cada um procurasse desapegar das coisas daqui e fosse mais apegada às coisas do céu. Nossa, aquele homem se sentiu mais leve de ter ouvido aquilo, foi dormir. Quando acordou, ele se sentiu diferente, sabe? Ele se sentiu com energia, com vontade, foi, comeu, foi para a empresa e tinha até novos projetos e ninguém entendeu. E ele começou a falar lá com um bom dia, boa tarde, como é que vai sua família? E as pessoas não entendiam porque ele tinha cara carrancuda, ele mal falava, ele não sabia o nome nem direito da secretária. Quanto mais das pessoas. Ele escutou quando alguém sussurrou e disse, é porque ele vai morrer. Quando as pessoas vão morrer, foi com medo de ir para o inferno. Por isso que ele está assim, bonzinho. E aí ele ficou aquilo ali, mas ele nem ligou. Passou o dia bem, chamou o gerente, conversou tudo. Passou uma semana, ele foi cada dia mais melhorando. Foi até o médico disse, olhou, disse, o que é que você está tomando? O que é que você está fazendo? Ele disse nada. Ele disse, não, tem que ter alguma coisa. Ele está mentindo para mim. Não, não estou fazendo nada não. Vamos fazer novos exames. Quando fez os novos exames que recebeu, o médico disse, o que é que você está fazendo? Ele, não estou fazendo nada. O senhor disse que eu ia morrer, que não tinha jeito, nem seus remédios eu estou tomando. Não, não pode, vou passar você para outro especialista. Quando passou, ele levou os 2 exames, né? O primeiro e os últimos, e o especialista disse, um desses exames não é seu. Não, são meus sim. Não, porque nesse aqui você teria no máximo 2 meses de vida, nesse aqui você está curado. E ele saiu lá chorando, ele não acreditava, sabe? Ele saiu, foi caminhando, ele botava as mãos assim, naquele dia chovia também, ele olhava assim, e ele chegava e dizia, meu Deus, quanto tempo eu perdi em não ter te conhecido,
conhecer o milagre. Agora eu sei para onde minha esposa vai. E eu sei e eu sei para onde eu vou. Agora o Senhor para mim é tudo. E ele decidiu ir direto naquela igreja e encontrou o pastor. O pastor saiu, correndo nele. Não, pastor, não precisa correr. Eu aceitei Jesus. E ali ele se confidenciou com o pastor, falou que aceitava Jesus e foi grande alegria. Na fábrica, lá no negócio dele, ele pegou várias pessoas, começou a falar na sua mudança. Até quando eu vi esse testemunho, já tinham sido 20 pessoas que tinham aceitado a Jesus. Poxa, foi preciso uma coisa tão trágica para ele encontrar Jesus. Às vezes, mesmo quando a gente não conhece Jesus, Jesus traz coisas boas para a nossa vida, para que a gente possa ter um encontro com Ele e a gente viver o melhor dele. Quando nós não aceitamos e começamos ainda a desfazer daquilo que Deus deu para a gente de bom, muitas vezes é preciso que Ele tire para que a gente sinta falta e a gente compreenda que Ele é Deus e que Ele, só Ele, tem o melhor para a nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente.